Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, irmãos. É um prazer estarmos outra vez aqui nos comunicando para levar uma devocional que é sugerida pelo Presente Diário, hoje com o tema Batalha. O texto sugerido é o de Judas, no versículo 3 e o versículo 4, palavra de Deus que diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Escrevi essa carta, estou intimado a escrever essa carta, diz o escritor Judas, irmão do Senhor Jesus. Estou intimado a escrever para exortar-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos eleitos, aos santos. A vida é uma batalha renhida. A carreira termina, mas a luta é constante. Desde que a gente nasce, a vida é renhida. É uma luta renhida. Seja breve ou longa a vida, sempre tem as suas lutas pela sobrevivência, pelos problemas que temos e os problemas que os outros nos impõem, que nos afetam em qualquer idade, em qualquer momento, temos sempre as batalhas. Esta é a grande verdade. A vida é uma vida de batalhas. Nos tempos atuais, então, quando está havendo uma pandemia, uma peste, muitas mortes, graças a Deus já está sendo melhorado o clima, mas assim mesmo ainda tem muitas ameaças. E isso nos reporta, na lembrança, ao século XIV na Europa com a peste negra, por causa do número de vítimas. As brigas pelo poder, as brigas pelo vil metal que é o dinheiro, são mundiais. Podem e estão movendo verdadeiramente o mundo numa batalha global, cujas armas não são as tradicionais, agora são mais armas biológicas. E essas armas biológicas, elas são perigosas porque elas são sutis. Elas não são vistas a olho nu, mas elas estão aí, fazendo seus percalços, seus desastres. É assim que acontece. Então, a gente vê nesse texto bíblico que acabamos de ler, da carta de Judas, que é uma carta que tem apenas um capítulo, vemos que há também a letalidade camuflada na vida do povo de Deus. Porque ele está falando que, e exortando a ficar e a batalhar diligentemente, porque existem certas pessoas que camufladamente ou disfarçadamente penetram no ambiente religioso, no ambiente de Deus, e pervertem com o seu ensino pernicioso as pessoas, mudam o sentido das coisas, mudam a interpretação da palavra de Deus, faz uma hermenêutica
e aplica a um estilo de vida que não é do agrado de Deus. Portanto, a carta está exortando os crentes de que eles sejam diligentes, ou seja, sejam operosos, sejam alertas, estejam alertas para essas coisas. O apelo dessa missiva, ou seja, dessa carta, é a batalhardes pela fé, que de uma vez por toda foi dada aos santos, à Igreja de Deus. Se o mundo está em pé de guerra, muito mais ainda o povo de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque as armas não visíveis completamente, mas as armas e os inimigos disfarçados estão aí, trazendo novas mensagens, inventando coisas na vida da igreja, nos ensinos da palavra de Deus, que não existiam. São indivíduos maliciosos que estão penetrando sorrateiramente, falsos profetas e apóstolos, ensinando coisas que não deviam ensinar e que estão pervertendo as pessoas. Por isso, há uma fragilidade muito grande no meio do povo de Deus, um povo fraco, um povo sem doutrina, um povo levado por vento de doutrinas, um povo interessado nos bens materiais, interessados nas benesses dessa vida e não interessados em Jesus Cristo, na glória de Deus e na vida eterna. É terrível a gente observar fazer essa constatação. Então, o apelo é que os crentes não fiquem satisfeitos com esse tipo de papinhas que estão lidando, com esse tipo de leite diluído que estão lidando, mas procurem aprofundar-se na palavra de Deus, procurem conhecer mais o que a palavra de Deus está ensinando. As pessoas estão mais preocupadas com o que o mundo está trazendo e querendo se adaptar ao mundo e esquecendo-se da palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é atual, é para qualquer momento, em qualquer época do mundo. Essa mensagem é eterna, é a palavra viva, a palavra de Deus. Portanto, não é a palavra que tem de mudar, são os costumes, são as culturas e as pessoas que precisam mudar, quebrantando seu coração e aquedando-se à palavra de Deus em verdadeiros estudos da palavra, e não simplesmente em reuniões cujo objetivo é entretenimento espiritual. É fazer com que você seja alegre, fazer com que você seja feliz, fazer com que você tenha mais esperança. Por isso, uma mensagem carregada de neurolinguismo, ou seja, de motivações humanas, humanistas, para que os crentes, então, se sintam bem, se sintam prósperos e enchem o seu ego, o seu lado humanista de fazer as coisas, de conquistar as coisas, a ponto de ficarem dizendo que devem ordenar a Deus o que ele tem de fazer. Oh, meus queridos irmãos, como essa batalha é reída, como essa batalha da fé está sendo cada vez mais necessária, que os crentes busquem verdadeiramente na palavra de Deus a sustentação, a base, procurando conhecer a vontade de Deus e não a vontade do homem, ou as ideologias que camufladamente penetram na vida dos crentes, na igreja também, distorcendo o propósito da adoração, distorcendo o propósito da vida, tirando o foco do homem, que é viver para a glória de Deus, para viver para o seu bem-estar, viver para alcançar sucesso na vida, viver para alcançar e lograr êxitos. Querido, nós não fomos chamados nesse mundo para isso. Não fomos. Nós precisamos lembrar dos bereanos, que quando Paulo chegou a Bereia, foi pregar a palavra, eles foram nas Escrituras checar, conferir se realmente era daquele jeito. Portanto, o slogan dos escoteiros se faz necessário. Irmãos,
Estejam sempre alerta. Vamos checar na palavra de Deus. Não vá em todo vento de doutrina. Não vá motivado porque é fulano que é um profeta, é um apóstolo, é um pastor, é um missionário, seja lá o que for. É preciso checar na palavra de Deus o verdadeiro ensino. Sugar a verdadeira e sã doutrina. E não ficar procurando novidades na palavra de Deus para viver uma vida distorcida e afastada daquilo que Deus quer, mas familiarizada e amigada com o mundo. Qualquer um que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, diz a própria palavra do Senhor, numa das cartas do evangelista João. Por isso há tantos crentes fracos, levados por fracos pelas doutrinas, levados por ventos de doutrinas, não é? Verdadeiramente é uma calamidade a gente ver o analfabetismo bíblico no meio evangélico. No entanto, é um meio que está crescendo muito, que está entusiasmando as pessoas, estão fazendo as pessoas se sentirem felizes. É uma verdadeira ilusão. E como a guerra hoje é muito biológica, portanto, não é bem visível, essa guerra da fé, essa batalha espiritual, ela também não é tão visível, mas ela está realmente presente. Estamos convidados, pela palavra de Deus e pela meditação de hoje, a diligentemente batalharmos pela fé que Deus deu ao seu povo, deu aos eleitos, deu aos santos. Que Deus abençoe, queridos, sempre alertas, firmes, tomem a armadura de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Lembre-se que Paulo, ao escrever a segunda carta ao Timóteo, ele disse assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que como Paulo, estejamos no combate até terminar a carreira e guardar a fé. Que isso seja para a glória e louvor de Deus. Em nome de Jesus, um abraço. Até uma próxima meditação. Amém.